Bom, estamos de volta depois de uma grande interrupção aí. Eu queria pedir desculpas, né? Para começar, eu queria pedir desculpas às pessoas que estavam frequentando esse curso. Sempre é possível terminar de visualizar o curso agora pela internet, mas é claro que o mais conveniente era ter o curso acessível no cronograma original dele e tudo bem, né? Mas infelizmente isso não foi possível porque eu tive problemas sérios de saúde e além de ter tido esse problema sério de saúde, eu tive uma viagem no meio dos problemas sérios de saúde, tive que fazer uma viagem para Brasília. Na volta, 1000 confusões burocráticas aqui no CBPF acabaram me impedindo de dar o curso, de completar o curso antes do carnaval, que era o objetivo inicial. Então, por esses inconvenientes todos, eu queria começar pedindo desculpas aí para todas as pessoas que estavam seguindo o curso originalmente, né? Vamos seguir, né, o que a gente estava fazendo depois de tanto tempo com as coisas em suspenso. Talvez seja legal a gente fazer um apanhado, né, do que aconteceu até agora, né? A gente começou estudando um pouco da cinemática, né, das variáveis dinâmicas que a gente poderia utilizar para descrever os processos da cromodinâmica, né, os processos elementares. Ali vamos entender o seguinte: essa cinemática ela vai se impor, quer a teoria seja a cromodinâmica quântica, quer a teoria seja outra teoria qualquer, né? O que vai ser específico da cromodinâmica quântica, a gente vai começar a ver, na verdade, nessa aula de hoje, com aquele item que está escrito ali, que é o Bjorken Scaling, ou escalonamento de Bjorken, né? Vamos entender o que é isso e qual é a importância dessa proposta para a estrutura dos hadrons, a estrutura dos prótons, né? Então, nosso objetivo inicial era estudar esse processo, que era um processo onde você vinha com um elétron, tipicamente um elétron, né? Esse elétron, ele mudava a sua energia ao sofrer um espalhamento com um próton, né? Eu estou indicando aqui por essa linha dupla, né? Várias coisas podem acontecer como resultado desse espalhamento. A coisa inicialmente mais provável de acontecer em baixas energias é o processo de espalhamento elástico, né? Então você tem elétron-próton, termina com elétron-próton também, etc. À medida que você vai aumentando a energia, outras possibilidades, né, que é um próton, tem mais, e aqui a gente chama de X para indicar vários resultados possíveis dessa reação, né? À medida que a energia vai aumentando, nós vamos tendo a possibilidade de obter resultados que não envolvem necessariamente o próton dentro do seu estado final, e você tem a opção de medir esse estado final ou não medir esse estado final, né? Ou seja, você considerar a soma de todos os processos que são possíveis de acontecer. Essa é uma situação em que a gente diz que a gente está tendo um espalhamento inelástico, porque a identidade de uma das partículas muda no seu estado final, e é um processo inclusivo, porque você está considerando todas as possibilidades de saída desse processo depois do espalhamento, né? Então, nós já fizemos uma análise, né, razoavelmente detalhada dessa situação, e a gente viu que
algumas variáveis dinâmicas importantes, né, que a gente podia observar era o que era definido como deixa eu tentar lembrar aqui a letra, né, que a gente colocava. Só um minutinho, só para a gente não trocar de convenção, né, de uma hora para outra. Para cá, né? Então, esse elétron, ele vinha com o momento K, terminava com o momento K', que é quadrimomento, que eu estou falando. O nosso próton vinha com o momento P, e aqui a gente tinha Q, que era K menos K', era o resultado da transferência de momento do elétron para o próton através de um fóton, né? A gente analisou brevemente esse processo, a transferência de momento através de um fóton, e chegamos à conclusão que o caminho eletromagnético era o caminho mais provável disso acontecer, muito embora o elétron e os quarks no próton, por exemplo, também sofrem interações fracas e pudesse acontecer processos fracos. Também poderiam acontecer processos gravitacionais, né? Mas não poderiam acontecer processos fortes diretamente entre o elétron e o próton. Então, a coisa mais provável de acontecer, o que não significa que seja a única coisa que vai acontecer, simplesmente a mais provável, é um fóton ser emitido nesse processo e esse fóton interagir com o próton, ou se o próton ser uma partícula pontual, que nós já sabemos que ele não é, ou o próton tendo uma certa estrutura lá dentro, né? E aí esse fóton interage com essa estrutura interna do próton, né? Então o nosso Q é K menos K', e desse Q a gente tira uma quantidade Q quadrado que em altas energias, ou seja, em energias tais que você possa, sem problema nenhum, desprezar a massa do elétron, esse Q quadrado é dado por menos 4 L seno ao quadrado de θ sobre 2, onde esse E é a energia do elétron incidente, E' é a energia do elétron que sai, θ é o ângulo entre a direção do momento do elétron incidente e a direção do momento do elétron espalhado, tá certo? Isso daqui a gente também define como menos Q quadrado, né? Esse Q, nesse regime de altas energias, ele é uma quantidade essencialmente negativa, é menor que zero, de modo que então Q quadrado grande é uma quantidade positiva, certo? Outra variável dinâmica interessante, né, para os nossos propósitos foi o que nós chamamos de Ni, né? Você pode reparar que ele está escrito como um escalar, né, de Lorentz, né, Q escalar P sobre M, né, mas no referencial, né, de laboratório, né, esse cara assume o valor E menos L'. Então, tipicamente, todas as quantidades, né, que vão aparecer na descrição física desse processo, todas as quantidades escalares, em princípio, vão ser função de Q quadrado e de Ni, tá certo? A gente vai poder escrever todas as quantidades escalares como função de Q quadrado e de Ni. Essa forma de escrever simplifica bastante os argumentos que a gente vai utilizar no futuro, né? Eu estou só lembrando isso para todo mundo, né? Aí, para a próxima parte, né, diz respeito a como é que a gente escreveria uma amplitude de probabilidade
para um processo como esse. Esse processo é um processo razoavelmente complicado. Ele tem um pedaço dele que é puramente eletromagnético e, portanto, ele está completamente descrito em termos, né, do vértice eletromagnético, da emissão de um fóton por um elétron, né? E tem um pedaço aqui, que é um pedaço que mistura o eletromagnetismo com as interações fortes, né? E que não é facilmente descritível, porque ele exige que você saiba como você escreve um próton em termos de seus constituintes mais elementares, sejam eles quais forem, né? Essa não é uma informação que está à nossa disposição, então a gente guardou essa ignorância, né, em relação a esse assunto, né, escrevendo que uma amplitude de probabilidade para esse processo, vamos chamar de X out, próton in, né? Quer dizer, eu tenho um estado inicial de elétron e próton, é menos P+, é menos X, né? E um estado final de elétron e alguma coisa, né? Então, essa amplitude a gente escreve como tipicamente um gráfico de Feynman normal, onde um pedaço desse gráfico de Feynman é dado pelas regras de Feynman da eletrodinâmica quântica e o outro pedaço desse gráfico de Feynman é dado pelo valor esperado da corrente protônica, né? Então a gente justificou que podia utilizar essa fórmula aqui, né? Aqui você vê, você está supondo que o teu elétron tem spin, projeção de spin sigma, momento 1K no início, projeção de spin sigma' e momento K' no final, tá certo? Aqui você tem um termo que vem tipicamente do propagador do elétron, do propagador do fóton, né? Daqui para cá, e as coisas que a gente ignora, a gente coloca aqui nesse valor esperado, onde nós consideramos o próton de momento P e spin lambda, projeção de spin lambda, pode ser 1 meio menos 1 meio, e aqui o resto das quantidades desconhecidas, né? A gente está supondo que a estrutura do nosso processo vai desembocar numa coisa como essa, né? Isso nos conduziu a uma expressão que a gente pôde escrever, né, da seguinte maneira. A gente pegou a nossa seção de choque, K0 min, BC sobre D3 né? E a gente escreveu essa seção de choque como 1 sobre K escalar P, alfa sobre P quadrado ao quadrado mini L mini, né? Esse L mini é a parte leptônica, né? Ou seja, a parte que tem a ver com esse primeiro termo que está aqui dentro da amplitude. Lembremos que para calcular a seção de choque a gente precisava tomar um módulo ao quadrado e mais uma série de fatores de normalização dessa amplitude. E o W mini é a parte hadrônica dessa história, né? Quer dizer, o nosso L mini nós conseguimos calcular completamente até o final, né? E escrevê-lo como
Kmi, Kmi, mais Kmi, Kmi, mais Q2 sobre 2, ΔΜi. Certo? Então o Lmini foi dado por isso, e o Wmini, né, nós conseguimos, a gente envolve no Wmini uma soma sobre todos os estados finais. A gente está falando de um processo inclusivo, ou seja, que a gente está incluindo todos os estados finais na brincadeira, né? Então, nosso Wmini, a gente viu que a gente conseguia escrever tipicamente, né, dessa maneira aqui: 1 sobre 2π integral d4x exponencial de inqx e comutador Jm de x com Jm de 0 π. Só repetindo, na obtenção dessa expressão tem a hipótese que eu estou somando sobre todos os processos inclusivos e que a contribuição elástica é irrelevante, tá certo? Quer dizer que a gente está principalmente obtendo uma contribuição inelástica aqui nesse caso. Então, essa expressão e mais algumas considerações fizeram a gente considerar, fizeram a gente chegar à conclusão de que a principal contribuição, né, para esse tensor, para essa região de integração que estava aqui, a gente está integrando em d4x, né? Lembrem-se que a gente está integrando em d4x e está tomando o limite em que q quadrado tende a infinito, né? Ni, que é a transferência de energia, também tende a infinito, e você mantém uma certa relação constante entre essas duas quantidades. Você define uma certa variável psi, que é q quadrado sobre 2m massa do próton vezes ni, e você diz: eu gostaria de tomar esse limite quando q quadrado vai para o infinito, quando ni vai para o infinito, mas quando essa razão permanece constante, né? Então, nessas condições, o que você pode observar é que a principal contribuição para essa região de integração aqui vem precisamente do ponto x2 próximo de zero, ou seja, o cone de luz, né? Pode ser o cone de luz ou pode ser também o ponto x igual a zero, também é igualmente importante, impactante, né? x2 tendendo a zero vai refletir no futuro, nas próximas duas aulas eu pretendo falar sobre isso, numa técnica que a gente vai desenvolver, que é a chamada expansão de produtos de operadores, que vai procurar dizer alguma coisa sobre esse tensor Wmini que está aparecendo aqui, certo? Beleza. Em seguida, nós procuramos, né, fazer afirmações as mais gerais possíveis sobre o tensor Wmini, porque o Lmini está completamente calculado aqui, não há mais nada a fazer sobre ele, mas o Wmini não. O Wmini ainda tem, eu poderia, por exemplo, procurar saber qual é a estrutura tensorial mais geral que o Wmini obedece, né? A gente utilizou a invariância de Lorentz, o fato de que eu preciso de um tensor simétrico, que você veja que ele está sendo contraído com Lmini, e Lmini é um tensor simétrico, né? E o fato de que o Wmini, em princípio, satisfaz uma condição que a gente pode chamar de invariância de calibre, né? Se você tiver o dmi do Jmi aqui, ele é zero, em princípio porque a corrente de calibre eletromagnética é preservada. Se você tirar esse cara daqui, você vai tirar um Qmi
dessa história, né? E esse QMI, portanto, contraído com o W' original, vai ter que nos dar zero, né? Então, com essas duas condições, foi possível a gente escrever uma expressão para o W, né? Que era basicamente essa aqui, né? Uma certa função W1, uma função escalar, portanto, é uma função escalar, ela depende de μ do Q quadrado, em princípio. São as variáveis escalares independentes que a gente pode colocar. Lembrem-se que a gente fez essa análise sobre quem eram as variáveis escalares independentes possíveis, que é com as quais a gente poderia construir escalares aqui, né? Então, esse W1, ele seria proporcional a essa parte, né? E você teria também um W2, uma outra função de Q quadrado e de μ, proporcional a isso aqui, 1 sobre N2, Pmi menos P escalar Q sobre Q2, QI, Pmi menos P escalar Q sobre Q2, Pmi. Essa é a forma mais geral do W', consistente com o fato dele ser simétrico, dele ser um tensor, né? Portanto, tensor com propriedades bem definidas de transformação, por transformações de Lorentz, simétrico e invariante de calibre. Então, se a gente impõe esses três requerimentos, né, sobre o W', ou dois requerimentos, né, o fato de ele ser um tensor, o fato de ele ser um tensor, o fato de ele ser simétrico e o fato de ele ser invariante de calibre, né, da teoria que dá origem por trás de tudo isso, ser uma teoria invariante de calibre. Então a gente chega nessa forma geral para o W', né? Então nós podemos agora pegar e colocar essa expressão que está aqui dentro dessa fórmula que está aqui para obter a expressão da seção de choque, né, no final. A gente começou a fazer isso, foi aí que nós paramos, né? Nós pegamos essa primeira parte do W' e colocamos aqui, fizemos a contração do L' com essa primeira parte, né? Vamos chamar isso aqui então de W1 μ, né? E vamos chamar isso aqui temporariamente de W2 μ, né? Então, o que dava L' com W1 μ, né? Essa conta nós fizemos na aula passada, né? E utilizamos, ao fazer essa conta, nós nos utilizamos de requerimentos de independência dos escalares que a gente analisou anteriormente. Tipicamente nós vamos encontrar coisas como Kmi, Qmi, ou K'Mi, Qmi, ou seja, K escalar Q, K'Lin escalar Q, né? Todos esses objetos nós vimos que podíamos escrever como função de Q quadrado, tá certo? Isso foi lá atrás, quando a gente podia escrever como função de Q quadrado. Então a gente usou esse fato, a gente vai repetir esse fato aqui, mais uma vez, para conseguir uma expressão fechada desse assunto. Isso aqui dava simplesmente menos Q quadrado W1. Que a gente convenientemente, esse W1 aqui é esse W1, tá certo? Nós convenientemente vamos escrever como menos Q quadrado sobre 2W1. Multiplicar e dividir por 2, porque esse é um fator comum que nós vamos encontrar
também na segunda parte. Então, esse foi precisamente o ponto onde nós paramos na aula passada, né? E, portanto, vamos continuar essa conta fazendo a contração do L mini com o W2 mini, com esse pedaço todo que está aqui, certo? Então, vamos lá. Para ver essa questão, né, nós vamos escrever aqui explicitamente. Eu tenho W2 sobre N2 carinha mi mais carinha mi mais Q2 sobre 2 eta mi. Isso aqui agora multiplica a estrutura tensorial que a gente tem ali, que é o PMI menos P escalar Q sobre Q2 QMI, e a mesma coisa com o índice Mi. Certo? Bom, é claro que esse objeto contraindo com esses dois, dá exatamente a mesma coisa que esse objeto contraindo com esses dois. Os dois são simétricos, em linha e sem linha, né, também. Então a gente pode colocar desde já um 2, tá certo? E fazer a contração disso com aquilo ali para obter o seguinte, né? P escalar K, você vê, ó, Kmi, Pmi, Kmi, Pmi, né? Então, P escalar K e P escalar K'M a gente vai ter, né? Então, eu vou contrair esse cara com esse e depois vou anotar o resultado desse cara com aquele cara ali. Então, esse cara, Kmi, contraído com esse aqui, dá P escalar K menos PQ, né, sobre Q2, isso já estava aqui, K escalar Q. Né? E a gente tem a estrutura absolutamente similar, só que com K'. Então, P escalar K' menos P escalar Q sobre Q2 K' escalar Q. Certo? Aí nós temos esse termo contraído com esse cara aqui, que vai contrair esse com esse, né? Na verdade. Né? Então, esse aqui vai nos dar o seguinte, mais Q2 sobre 2, é esse fator que está aqui na frente. E aí a gente tem Pmi, eta mini, Pmi, que é P2, né? Menos 2, P escalar Q sobre Q2, isso ao quadrado, isso ao quadrado, vai virar aqui 4, né? E aí você tem Pmi, Qmi, né? Não, Q2 mesmo. Que é esse vezes esse, mais esse, vezes esse. Então é a mesma coisa, duas vezes. Então você tem P escalar Q vezes P escalar Q, que dá P escalar Q ao quadrado, sobre Q quadrado. Né? E depois você tem Q escalar P vezes P escalar Q, dá P escalar Q ao quadrado sobre Q quadrado, soma as duas coisas, você vai obter o 2. Né? Mais esse vezes esse, que dá P escalar Q ao quadrado sobre Q4 em princípio, mas você tem Qmi contraído com Qmi, isso vai te dar um Q2. Certo? Fechou aqui e fechou aqui. Né?
quê? Vamos lembrar, né, que esse P2 que está aparecendo aqui é o momento do próton ao quadrado, portanto isso dá a massa ao quadrado do próton. Né? E vamos segurar o P escalar K e o P escalar K', separados aqui um do outro. Né? Então nós estamos aqui singularizando esse termo, esse vezes esse, duas vezes esse vezes esse, e esse termo aqui, que é 2 sobre 2, P2, que é igual a N2. Certo? Bom, o resto é o resto, né? Então vamos lá. Vamos para frente. Então, aqui eu vou colocar um 2, né? E ali a gente tem a gente já pode observar diretamente, né, por exemplo, que aqui eu tenho 2P escalar Q ao quadrado sobre Q2 mais P escalar Q ao quadrado sobre Q2, com sinal de menos aqui. Então esse cara aqui vai cancelar aquele. Né? E eu tenho elementos desse tipo vindos da parte de cima. Né? Então vamos lá. Na parte de cima eu tenho menos P escalar Q sobre Q2, K escalar Q, P escalar K'. Esse é o primeiro termo. Menos P escalar Q sobre Q2, K escalar Q, P escalar K'. Então é esse vezes esse. Agora a gente tem esse vezes esse. Né? Então menos também P escalar Q sobre Q2, K escalar Q, K' escalar Q. Certo? K' escalar Q, P escalar K. Estou me confundindo aqui. Né? O primeiro que a gente fez foi esse vezes esse. Agora nós estamos fazendo esse vezes esse. Tá? E finalmente, a gente tem esse vezes esse, que a gente vai ter P escalar Q ao quadrado sobre Q4, K escalar Q, K' escalar Q. Certo? Bom, esse termo aqui encerra os termos que vêm desse primeiro produto de parênteses aqui. E aqui eu chamo a atenção para vocês que esse cancela com esse, tiro 2 da frente, vai ficar com o sinal de menos. Você vai ficar com P escalar Q ao quadrado sobre Q quadrado vezes Q quadrado sobre 2, com sinal de menos. Então isso nos dá uma contribuição menos P escalar Q ao quadrado sobre 2. Mas eu tenho um 2 em evidência aqui, portanto esse cara vai ter que virar um 4. Fechou esse parênteses e eu tenho que fechar esse outro aqui, que é o primeiro. Né? Então vamos ter calma, que parece feio, mas no final fica bonito. Né? Prometo para vocês. Fica bonito no final. Então aqui a gente vai, aqui começa a arte, vamos dizer assim, do assunto. Né? A gente já viu, né, que K escalar Q
pode ser escrito, né? Vamos só relembrar aqui uma coisa que nós procuramos quando a gente estudou cinemática dessa história toda, né? Então, K escalar Q, a gente escrevia como M2 menos M'2 sobre 2 mais Q2 sobre 2, onde M era a massa da partícula com momento K, M' pequena era a massa da partícula com momento K', certo? Nesse caso, a partícula com momento K e a partícula com momento K' são a mesma partícula, o elétron, tá certo? Então, M2 igual a M'2, portanto, isso aqui é rigorosamente igual a Q quadrado sobre 2. Né? Outra quantidade interessante aqui era K' escalar Q, né? Que a gente também viu que podia escrever como M2 menos M'2 sobre 2 menos Q quadrado 2 sobre 2, certo? Novamente lembrando que M igual a M', isso aqui fica menos Q quadrado 2 sobre 2. Né? Então, com essas informações na mão, a gente pode voltar agora para trás, né? E catar os caras que estão aparecendo aqui, né? Você vê, tipicamente, você tem P, K escalar Q, isso você pode substituir por Q quadrado sobre 2, né? K' escalar Q, a gente pode colocar como menos Q quadrado sobre 2, né? Aqui a gente usa as duas coisas, Q quadrado sobre 2 menos Q quadrado sobre 2, né? O PQ a gente deixa ali do jeito que está, e você vê o seguinte, né? Aqui você vai ficar com P escalar Q, P escalar K'. Aqui esse Q quadrado vai cancelar esse cara que está aqui, e eu vou deixar um fator 1 meio nessa expressão. Aqui também eu vou ficar com P escalar Q, P escalar K, e o Q quadrado novamente cancela e deixa o fator 1 meio com o sinal trocado, né? Então, o que vai sobrar aqui, né, desse termo em particular é P escalar Q, né? Vamos colocar um menos no meio aqui, né? E aqui você tem P escalar K' menos P escalar K. Certo? Portanto, isso que está aqui pode ser transformado em P escalar K' menos K. K' menos K é Q, né? É menos Q. Q é igual a K menos K'. Né? Então, isso tudo que está aqui não passa de P escalar Q ao quadrado sobre 2, com sinal de mais. Tá certo? Como a gente pode ver aqui, né, esse cara aqui também me dá um menos P escalar Q ao quadrado sobre 4. Certo? Que aqui fica Q2, isso tudo cancela o Q4, 1 meio dá 4, tem um sinal de menos, então menos P escalar Q ao quadrado sobre 4, tá certo? E aqui eu tenho P escalar Q ao quadrado sobre 2, com sinal de mais. Portanto, esse menos esse que está aqui vai dar P escalar Q ao quadrado sobre 4, com sinal de mais, que vai cancelar precisamente com esse cara que está aqui. Então todo mundo vai embora. Esse e tudo isso aqui vão-se embora. Tudo que sobra ali é esse termo que está aqui. Então, o que nós chamamos de L mini, W2 mini, né? É essa quantidade, W2 sobre M2, 2, P escalar K,
P escalar K' mais N2 Q2 sobre 2. Ou seja, um negócio bem econômico. Né? Com finalidades posteriores, a gente bota um Q quadrado em evidência aqui, tá certo? Que escreve isso assim, tá? 2 sobre N2, Q2 Q2 sobre 2, 4, P escalar K, P escalar K' sobre N2. Q2 eu multipliquei dividido por Q quadrado, esse cara, não? Mais, essencialmente, 1. W2 Q quadrado sobre 2. Maravilha. Então, o que eu quero mesmo é o L' contraído com a soma W1 mais W2. Né? Então, tem que juntar todos esses caras aqui para obter a minha seção de choque. Então, o que eu estou calculando é isso aqui, desse D3K, né? Isso aqui era 1 sobre K escalar P, isso aqui não mudou, esse outro fator também não mudou, alfa sobre Q quadrado ao quadrado, e a gente tinha o L' W', né? Isso aqui, portanto, era 1 sobre K escalar P, alfa sobre Q quadrado ao quadrado, e aí vinha menos Q quadrado sobre 2, eu vou colocar em evidência, menos Q quadrado sobre 2, certo? Multiplicado por 2W1, né? Esse fator 2 que eu vou introduzir aqui, né? 2W1 mais 4, P escalar K, P escalar K' sobre menos N2 Q2 menos 1. Tudo isso multiplicado pelo W2. Tá certo? Aqui a gente já pode colocar esse quadrado aqui para dentro, para manter alfa 2. Aqui eu tenho Q2 ao quadrado que dá Q4, mas eu tenho Q2 aqui em cima. Então eu tiro ele da jogada, né? Eu boto o sinal de menos do Q2 aqui, e aqui eu trago o 2 para fora. Né? Maravilha. Esse é o resultado que a gente encontra lá no MUTA, né? Lá no capítulo, eu acho que é o capítulo 4, o capítulo que fala da expansão de produtos de operadores, né? Lá do MUTA. Esse é exatamente o resultado que é dado lá no MUTA. O que a gente fez para obter isso? Nós fizemos uma análise tensorial do W', fizemos a contração do W' com o L' e utilizamos dados da cinemática relativística, tipo escrever produtos escalares que a gente considera que não são independentes de Q quadrado de Ni em função de Q quadrado de Ni. Né? Quando a gente faz isso, a gente obtém uma expressão significantemente simples. Né? Mas ela ainda pode ganhar uma simplicidade maior se a gente for para o referencial de laboratório. Né? Então, o referencial de laboratório, a gente vai considerar o próton como sendo parado e o elétron incidindo nesse próton parado.
Então, o momento do próton fica dado apenas pela massa do próton em momento zero, em momento espacial zero. Né? Daí, P escalar K, P escalar K', né? Vai ser pura e simplesmente a componente zero desse cara, componente vezes a componente zero desse cara. Componente zero do P é o M, então você vai ter M2, K e K' vai ser a energia do elétron incidente e a energia do elétron espalhado. É L', certo? O nosso Q quadrado, a gente já sabe, é menos 4 é L', seno ao quadrado de θ sobre 2. Nessa hipótese aqui não está só o referencial de laboratório, mas também está o fato de que eu estou desprezando a massa do elétron, ou seja, estou considerando energias muito superiores à energia de repouso do elétron, né? Certo? Então, se eu substituir esse cara ali, né? Essas duas coisas que estão aqui, estão vendo que P escalar K, P escalar K' está aparecendo aqui, Q quadrado está aparecendo aqui, né? Então, a gente pode substituir esses caras aqui de modo a obter o seguinte, né? Vamos pensar no que tem dentro do parêntese só, tá certo? Eu tenho, dentro do parêntese, eu tenho 2W1 mais, uma coisa assim, 4M2 é L' sobre menos M2 vezes menos 4 é L' seno ao quadrado de θ sobre 2. Certo? Menos 1, tudo isso multiplicado por W2. É isso aqui. Né? Usando essas relações que estão aqui. Então, aqui você vê que o E', né? Cancela com esse E'. O nosso 4, menos 4, cancela com esse cara que está aqui. O nosso M2 cancela com esse cara que está aqui. Isso vira um número puro, que é o seno 1 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2. Menos 1, W2. Certo? Aí você pode colocar agora esse fator para cima, com o mínimo múltiplo comum de todo mundo, né? Então isso vai dar 2W1 seno ao quadrado de θ sobre 2, mais, aqui você coloca para cima também, fica 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, isso é o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. E todo mundo aqui está dividido pelo seno ao quadrado de θ sobre 2. Né? Você colocando o cosseno e esse 1 sobre seno em evidência, você vai ter cosseno ao quadrado de θ sobre 2 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2, e aqui você tem um resultado mais familiar do ponto de vista dos experimentais. Né? W2 mais 2, W1 tangente ao quadrado de θ sobre 2. Então, a nossa seção de choque, deixa eu escrever a partir daqui, K0' desse D3', e fica, você vê, aqui a gente tem 1 sobre E, que é K escalar P, tá certo? K escalar P é M vezes E, é a energia do elétron original. Né? Então você vai ter 1 sobre E, aí você vem com alfa 2
sobre 4E L' seno ao quadrado de θ sobre 2. Esse termo está aqui presente, que é o menos Q quadrado, certo? Agora o fator que está sobrando ali, cosseno ao quadrado de θ sobre 2 sobre seno ao quadrado de θ sobre 2. E finalmente o que sobra aqui é W2 mais 2W1 tangente ao quadrado de θ sobre 2. Tudo isso dividido por 2m que a gente tirou dali e colocou para frente. Né? Essa quantidade aqui, vamos passar o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 para dentro do parênteses. Vamos passar o seno aqui para dentro do parênteses, para ele virar seno à quarta. Né? Então, essa quantidade que está aí é o que nós chamamos, né, da seção de choque deixa eu passar 1 sobre a linha para fora, certo? E 1 sobre a para dentro, tá? Isso que está aqui é o que nós chamamos de seção de choque de Mott, de sigma de ômega, Mott. Essa seria a seção de choque do processo de espalhamento elástico, tá certo? É possível calcular essa seção de choque sem maiores problemas. Primeira ordem de perturbações. Um espalhamento elástico, elétron-próton, considerando o próton como uma partícula pontual, tá certo? E se a gente estivesse considerando o próton como uma partícula pontual, né, essa seria precisamente a seção de choque que a gente obteria, a seção de choque elástica, tá certo? É interessante que essa seção de choque de Mott ela apareça na conta, né, da seção de choque do espalhamento inelástico profundo. Então isso daqui nos dá 1 sobre a linha V sigma V ômega de Mott, né? W2 mais 2 W1 tangente ao quadrado θ sobre 2 1 sobre 2m, certo? Uma última coisinha para a coisa ficar mais próxima ainda do que se mede, né, experimentalmente, diz respeito ao seguinte, né? Lembrem-se que a gente está trabalhando no referencial de laboratório. Então, a nossa hipótese, né, que a gente está desprezando a massa do elétron, né? Então, lá para a relação de dispersão do elétron, o E é raiz quadrada de K vetor ao quadrado mais a massa do elétron ao quadrado. Se a massa do elétron pode ser desprezada, o E quadrado é aproximadamente raiz quadrada do módulo de K ao quadrado, né? Então, o E é aproximadamente o módulo de K. Né? O D3K, ou K', tanto faz, né? Ele pode sempre ser escrito assim: o módulo de K' ao quadrado, D do módulo de K', D ômega', né? Elemento de ângulo sólido em torno desse vetor, do vetor K. Né? E usando o que a gente tem aqui em cima, isso aqui vira E' ao quadrado, D' D ômega'. De modo que o que eu estou chamando de K0', D sigma, D3, K', eu posso, nesse limite, chamar de E', né?
quadrado, esse cara que está aqui, d sigma, d' e ω'. Né? Ou seja, isso é 1 sobre E', d sigma, d' de ω'. E aí, eu posso pegar esse objeto, que é o objeto que eu estou calculando o tempo todo, tá certo? Substituir ali e indicar o que eu obtenho para d sigma, d' de ω'. Isso é, o d sigma de ω de motes, né? Esse m aqui, certo? Quer dizer isso, motes, né? D sigma de ω de motes, W2 mais 2W1 tangente ao quadrado de θ sobre 2 sobre 2m. Né? Então essa é a expressão, né, final para o espalhamento inelástico profundo. Né? Algumas hipóteses foram feitas aqui. Hipótese número 1 é que você está considerando apenas processos inelásticos, mas você está considerando isso inclusivamente, ou seja, você está considerando todos os processos inelásticos. Hipótese número 2, a gente está considerando grandes valores de Q quadrado, de transferência de momento, tá certo? De modo que a energia do elétron incidente, né, pode fazer com que a gente despreze a massa do próprio elétron incidente, sem maiores problemas. Né? Então, esse θ, só para a gente relembrar, ele é o ângulo de espalhamento. Ele é o ângulo entre a direção original do momento do elétron e a direção final de momento do elétron. Tá certo? O ângulo de espalhamento. W1 e W2, né, são função daquelas variáveis cinemáticas que a gente fixou lá para trás. Eles são os nossos escalares, então eles estão sendo escritos aqui em termos dos escalares independentes da nossa teoria, né? da nossa situação física, da nossa situação cinemática. Veja que até esse momento nada específico da QCD foi mencionado. Talvez a gente possa falar que o que foi mencionado sobre a QCD é que a interação eletromagnética entre o fóton e o próton se dá através de constituintes do próton. Né? Ou seja, que esse fóton transmite energia, transmite momento para constituintes do próton. De modo que, se for assim, aquele Jμ do qual nós estamos calculando o valor esperado, né, no estado do próton, é uma corrente constituída primordialmente desses constituintes básicos, dos campos constituintes básicos do próton. Né? Mas nem isso nós não precisamos formular. Na verdade, a gente poderia ser mais genérico e dizer que a interação entre o próton e o campo eletromagnético é dada através de uma corrente, de um operador de corrente do próton, que não necessariamente vai trazer a estrutura do próton explícita dentro dele. Né? Então, o raciocínio que conduziu a gente até esse ponto que está aqui é um raciocínio absolutamente geral, tá certo? Ele não depende tipicamente da QCD, certo? O fato da gente estar utilizando uma teoria particular que vai tratar o próton e seus constituintes elementares. Né? Então, esses dados, eles são chamados, a gente já falou isso, né? Só repetindo, funções de estrutura do espalhamento inelástico profundo. Tá certo?
eles vão conter toda a informação dinâmica, né, possível, viável, sobre o próton. Tá certo? Você conseguir descobrir quem são esses dados, W1 e W2, você tem o seu processo de espalhamento bem definido. Né? Você tem a sua seção de choque para o espalhamento genealógico profundo totalmente preparada para a aplicação aos dados experimentais. Né? Agora, conseguir descobrir quem é W1 e W2 implica resolver a cromodinâmica quântica. Quer dizer, se a gente supuser que a teoria das partículas que constituem o próton é a cromodinâmica quântica, a nossa ignorância de como que a gente está montando um estado ligado a partir dessas partículas constituintes, dos quarks, é a mesma ignorância que a gente vai colocar sobre o W1 e sobre o W2. Ou seja, se eu não sei como construir um estado ligado a partir de estados mais fundamentais, que são os quarks, eu também não sei calcular W1 e W2, pelo menos exatamente. Né? Ok, a gente agora dá um passo a mais, né, dentro do estudo, né, que nós estamos fazendo, para obter o que nós chamamos de Bjorken scaling. O Bjorken scaling é uma propriedade experimentalmente verificada e teoricamente proposta, de certa maneira. Né? Bjorken propôs essa propriedade no final da década de 60, usando cálculos de álgebra de correntes, coisas desse tipo. Né? E essa propriedade foi experimentalmente verificada depois. Né? Quando a gente fala foi experimentalmente verificada, isso quer dizer foi verificada dentro de certos limites de erro experimental. Né? Nós vamos descrever o que é isso e tal, vamos procurar motivar, e o principal objetivo da gente falar do Bjorken scaling aqui é dizer o seguinte, é que o Bjorken scaling é uma propriedade que dá suporte à ideia de que um hadron, ou o próton tipicamente, é composto de partículas que praticamente não interagem entre si. Ou seja, o Bjorken scaling dá uma ideia do conceito de liberdade assintótica, se a gente pensar na questão da QCD, né? Da cromodinâmica quântica. Então vamos devagarinho aqui tentar estruturar o que a gente quer dizer com o Bjorken scaling. Então vamos lá. Escalonamento de Bjorken. Né? Então, vamos começar pensando no seguinte, né? Pensando na situação que a gente obteria se a gente estivesse trabalhando com um próton sem estrutura, um próton que fosse uma partícula pontual. Né? Se eu tivesse um próton sem estrutura, sofrendo apenas interação eletromagnética e fazendo espalhamento elástico, apenas espalhamento elástico, né? Então a gente já sabe que quem
descreve essa situação é a seção de choque de Mott. Né? Nós não calculamos isso, mas esse cálculo dessa seção de choque é um cálculo muito padronizado, que está em todos os livros texto praticamente. Então, se alguém precisar calcular isso, não tem grandes problemas, né, para obter. Né? Então, na seção de choque de Mott, as nossas hipóteses aqui são: o próton é pontual, né? Depois, a gente está falando de espalhamento elástico, tá certo? E finalmente, estamos falando do referencial de laboratório. Então, nessas circunstâncias, a gente está considerando um processo que é elétron mais próton indo em elétron mais próton. Também é interessante, antes da gente colocar isso aqui, também é interessante aqui pensar que a gente está desprezando o recuo do próton. Ou seja, a gente não está com energias tão altas a ponto da massa do próton ficar pequena, né? Ao contrário, estamos com energias baixas o suficiente para que a massa do próton seja uma massa expressiva. Então, o próton não recua por esse espalhamento, na verdade ele recua, mas recua pouco. Lembre-se que o próton tem uma massa 1000 vezes superior à massa do elétron, né? Então, nós estamos desprezando o recuo do próton, considerando esse processo. E a seção de choque a gente já sabe qual é. B sigma Q ômega de Mott é alfa 2 cosseno ao quadrado, θ sobre 2 sobre 4 é quadrado seno a 4 de θ sobre 2. Só relembrando, foi exatamente essa expressão que estava na frente da seção de choque para o espalhamento inelástico profundo, tá certo? Então, isso é o que a gente obtém fazendo uma conta em eletrodinâmica quântica, em primeira ordem de teoria de perturbações, né? Até o final, né? Não tem nenhum complicador aqui, não tem nenhuma coisa desconhecida, a gente conhece os vértices de interação, a gente pode fazer perfeitamente essa conta. E o resultado é esse, né? Se o próton, no entanto, já é não pontual, né? Se eu não estou supondo agora que o próton é uma partícula sem estrutura, eu digo que o próton pode ter estrutura, e se eu estou levando em consideração todas as possibilidades, processos elásticos e inelásticos, quando eu tenho uma longa conta pela frente, né? Em princípio, eu tenho uma longa conta pela frente, parecida com a conta que nós acabamos de fazer, né? Ela é parecida, não é a mesma, né? Porque tipicamente a gente desprezou os processos elásticos no ponto em que a gente se encontrava, né? E a gente pode chegar a uma expressão similar à expressão que a gente tinha, com suas nuances, né? A seção de choque nessas circunstâncias, próton não pontual, processos elásticos e inelásticos sendo considerados, né? Isso vai ser a seção de choque de Mott, como antes, que multiplica uma expressão grande que eu vou chamar de Gn de Q quadrado
Lembrem-se que esse Q quadrado eu defini no início da aula, ele é menos Qzinho quadrado, tá certo? A relação dele é simples, com Qzinho, né? Q quadrado sobre 2m2, tangente ao quadrado, θ sobre 2, mais algo que eu vou chamar de GE, de Q quadrado, mais GM de Q quadrado sobre 4m2 dividido por 1 mais Q quadrado sobre 4m2, tudo isso multiplicado por L sobre L. Certo? Só para relembrar, o nosso Q quadrado grandão, ele é menos Q quadrado, é igual a 4 L seno ao quadrado θ sobre 2. Né? Esses GM e GE, eles são chamados, em geral, os fatores de forma elétrico e magnético do próton. Tá certo? Fatores de forma elétrico e magnético do próton. A transformada de Fourier deles, veja que eles estão dados no espaço de momenta, né? Então, a transformada de Fourier deles, você pode mostrar que é associada com a distribuição de carga elétrica e de momento de dipolo magnético dentro do próton, certo? Então, GE é associado com a distribuição de carga elétrica. O GM é associado com a distribuição de polos magnéticos, né, dentro do seu próton. Então, eles trazem informação sobre a forma como o próton interage eletromagneticamente. E essa forma de como o próton interage eletromagneticamente é dependente da constituição do próton, de como o próton é montado a partir de quarks. Então, uma certa constituição do próton vai me dar um fator de forma elétrica e um certo fator de forma magnética. Outra constituição vai dar outros fatores como esse. São funções de Q quadrado, tipicamente. Né? Eles podem ser expressos em termos de certas funções que estão relacionadas diretamente com a corrente do próton, tá certo? Quer dizer, esse elemento que está aqui, a gente já viu que ele entra tipicamente numa conta como essa, que a gente pode fazer, o P, JB de 0, P, né? E você pode escrever, em geral, que esse daqui vai ser o espinor do próton, né? Aqui você pode imaginar tipicamente um processo elástico, né? Se você tiver um processo inelástico, esse espinor do próton vai ter que ser substituído pelo espinor da partícula, a função de onda, vamos dizer assim, da partícula que tiver no estado final, né? F1 de Q quadrado, gama mi, mais F2 de Q quadrado e sigma mi, Q mi, vezes 1. Esse sigma mi aqui tem a ver com o comutador de duas matrizes gama. Ele é o gerador, né, do grupo de Lorentz na representação 1 meio 0 mais 0 1 meio. Né? Então, F1 e F2 carregam a nossa ignorância sobre esse estado P que está aqui e sobre a constituição dessa corrente em termos de quantidades mais fundamentais. Né? Se a gente substituir isso dentro da expressão original dessa seção de choque, que vai envolver um módulo ao quadrado de uma certa amplitude, né, vamos lembrar disso, né, e fizer a relação com o que nós estamos encontrando aqui no final, nós vamos encontrar uma relação
entre o Gm de Q quadrado e o F1 e F2, e o GE de Q quadrado e o F1 e F2. F1 de Q quadrado mais 2M F2 de Q quadrado e o GE de Q quadrado é o F1 de Q quadrado menos F2 de Q quadrado sobre 2M. Né? Então, esses fatores de forma, eles estão relacionados com o elemento de corrente que a gente está estudando, né? Que a gente não conhece a forma explícita dele. Né? Então, eu já disse antes que esses Gm e Ge, eles são transformadas de Fourier da distribuição de carga, da distribuição de polos, momentos de dipolo magnético, que eventualmente tem dentro do próton. Né? Imagina, por exemplo, né, que o próton fosse pontual. Né? O que eu obteria, né, para Gm e para Ge dentro dessa ideia? Se o próton é pontual, a distribuição espacial de carga elétrica, a distribuição espacial de momento magnético é uma delta. Né? E se eles são a transformada de Fourier de uma delta, eles vão ser constantes. Você pode normalizar, colocar 1, né, tipicamente. Então, a situação em que o próton é pontual implica nesse Gm de Q quadrado e Ge de Q quadrado serem constantes, né, ou seja, serem 1, tipicamente. Se o próton não for pontual, então você, no mínimo, tem uma distribuição assim. Você tem uma certa constante dentro do próton caindo a zero abruptamente fora do próton. Isso daí é uma distribuição de uma função de quadrado integrável. Né? Isso é tipicamente uma função de quadrado integrável. Ela é diferente de zero dentro de um certo domínio, que você chama de suporte, e é igual a zero fora desse domínio. Né? Se você faz a transformada de Fourier de uma função de quadrado integrável, o que você obtém? Uma função de quadrado integrável. Então, qual é a expectativa que você tem para o Gm de Q quadrado e para o Ge de Q quadrado, caso o seu próton não tenha estrutura? Caso o seu próton tenha, por exemplo, um raio finito, alguma coisa desse tipo. Você espera que Gm e Ge sejam funções de quadrado integrável de Q quadrado. Ou seja, que Gm e Ge caiam a zero à medida que Q quadrado vá para infinito. Tá certo? Que eles sejam decrescentes como função de Q quadrado. Porque se eles forem crescentes, ou mesmo se forem constantes, isso não é uma função de quadrado integrável. E eu estou violando, né, o lema lá de Riemann-Lebesgue para transformada de Fourier. Né? Então, legal. Isso é a expectativa que eu tenho quando eu penso que o próton deve ser uma quantidade estruturada, ou seja, que tem uma estrutura. Então, se o próton tem uma estrutura, né, ou se o hadron tem uma estrutura, eu imagino que Gm e Ge serão funções decrescentes de Q quadrado à medida que Q quadrado aumenta. Né? Experimentalmente falando, né, você tem isso aqui, o Gm de Q quadrado normalizado por μ, né? Esse μ é o momento magnético do próton, ele vale 2,79 vezes o magneton de Bohr,